Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para fazer uma apresentação para vocês, primeiramente, do plano de ensino, né? Então, essa disciplina que nós vamos cursar aqui, que é a Química e Fertilidade dos Solos, tanto para engenharia florestal quanto para engenharia agronômica, qual que é a nossa ideia, né? A nossa ideia vai ser abordar algumas questões relacionadas à parte química, né, essa interação química que o solo vai ter, juntamente com a parte da integração do solo com alguns nutrientes. Né? Então, esse plano de ensino ele vai estar disponibilizado na plataforma Moodle. Eu vou já salvar todos os links e disponibilizar para vocês. Depois vocês confiram para ver se está tudo ok, se está disponível para vocês lá na plataforma. Então, a gente tem aqui, eu vou passar rapidamente, né? Ele na íntegra vai estar disponibilizado para vocês. Rapidamente, eu gostaria de passar algumas questões em relação a todos os tópicos que nós vamos abordar ao longo desse semestre, né? Lembrando que a parte da química a gente vai abordar algumas questões relacionadas às cargas de solo, né? A interação que existe dessas trocas, quando a gente fala primeiramente a respeito de nutrientes, né? E a parte da fertilidade, a gente vai abordar cada um dos nutrientes e sua interação com o solo, tá? Então, passando rapidamente aqui, né, essa parte da ementa, dos objetivos, tanto de ensino quanto de aprendizagem, a gente vai aqui chegar na parte do conteúdo, tá? Então, hoje, a nossa primeira aula, né, no dia 5 de agosto, vai ser uma apresentação breve da disciplina, né? Eu vou fazer uma parte introdutória com vocês e fazer a parte, então, sobre a química e a fertilidade do solo. Tá? Então, a primeira aula nossa vai ser uma aula mais conceitual, algumas características sobre a fertilidade de solo, né? O que vocês entendem por fertilidade de solo, relações da fertilidade com algumas cargas, estabeleceremos alguns trabalhos também junto aos alunos, né? Uma turma grande, aí, uma turma que participativa também, certo? Já na segunda aula, a gente vai falar a respeito da amostragem de solo, né, para avaliação da fertilidade. Então, aqui a gente já vai falar uma questão, então, de coleta, né, tanto na parte mais simples possível, quanto aí uma agricultura de precisão. Então, o ponto-chave hoje, né, da disciplina é fazer uma boa amostragem, uma boa representatividade da área para conseguir a partir daí um bom resultado e mapar e traçar um mapa dessa fertilidade, com isso é, avaliar e conseguir adotar manejos adequados. Então, a gente vai falar bem da forma mais simples possível, né, que a gente já fez em campo, ou pelo menos já fez algum tipo de demonstração, até o que se tem de mais tecnológico hoje aí nas questões de amostragem, certo? Então, só às vezes a gente tem uns probleminhas técnicos, né? Acontece. Agora a gente vai falar na terceira aula sobre o quê? Nós vamos falar então na reação do solo. A gente vai falar das reações do solo, como pH, CTC, CTA, ponto de carga zero, reações e interação dos elementos do solo. Então, o que, que isso significa? Isso a gente já está mais relacionado à parte da química do solo. Tá? Então, esse objetivo vai ser qual? Né? Apresentar as cargas, as origens, o ponto de carga zero, o que é a CTC, o que é a CTA, o que, que isso significa, né? Dentre as reações e a interação dos elementos do solo. E a gente vai tentar fazer uma aula bem dinâmica, abordando os principais tópicos de uma forma que vocês compreendam e consigam levar isso para frente. Porque lembrando que é uma disciplina muito importante. Então, aqui a gente vai avaliar análise de solo, nós vamos fazer então uma avaliação criteriosa, o que são quais elementos são importantes avaliar numa amostra de solo, né? Então é bem importante a disciplina.
Já para a próxima etapa, a gente vai falar a respeito de calagem da gessagem, visando o quê? Controle de pH, né? Obviamente que falar mais a fundo a respeito da calagem da gessagem, a gente vai falar na parte de adubos e nutrição mineral de plantas, que é a próxima disciplina. Mas falar de ponto de carga zero, pH, CTA, CTC, análise de solo e não falar da calagem da gessagem, fica complicado, tá? Já na parte de setembro, a gente vai adentrar o mês de setembro falando especificamente dos nutrientes e da interação deles com o solo. Então, o que isso significa? Significa que cada nutriente vai ter uma interação e uma ligação com as partículas do solo. Então, o nutriente ele é específico para a planta por qual motivo? A gente viu na bioquímica o semestre passado que cada um dos elementos tem a sua função dentro da planta. Mas como que ele vai reagir no solo? Né? Então, a gente vai avaliar cada um desses quesitos. A matéria orgânica vai ser a primeira delas, que lembrando que, na verdade, é um componente, né, de um solo. Se nós avaliarmos o solo como um complexo, nós temos aí uma divisão em que porcentagem dele é de matéria orgânica, então a gente tem um solo em 100%, um solo ideal seria de 5% de matéria orgânica, aproximadamente 45% de minerais, que é a parte de textura do solo, né, da areia, do silt e da argila, a gente vai falar isso na física do solo, e 25 de ar e água. Então, isso é o solo. E nessa parte sólida, né, da matéria orgânica, então a gente tem uma parte importante para os estudos. Daí a gente vai falar um pouco também do efeito da matéria orgânica nas propriedades, ou seja, a matéria orgânica ela vai influenciar na retenção de água, a matéria orgânica vai influenciar na disponibilidade de nutrientes, a matéria orgânica vai influenciar no pH, a matéria orgânica vai influenciar na agregação desse solo e maior resistência a esse solo, por exemplo, a algum processo erosivo, tá? Então, é relacionar a matéria orgânica às propriedades do solo. Depois, a gente vai fazer uma aula prática. Então, como que vai ser essa aula prática? A gente tem um laboratório na FAIT, em que esse laboratório, ele opera análises químicas de solo, já comercialmente falando. Então, eu vou agendar e marcar com a Gláucia, que é a nossa responsável, e vou fazer um vídeo da aula e da apresentação de como é feito o passo a passo, tá? Então, essa é a programação. E eu vou tentar, eu coloquei que é determinar a acidez total do solo, então, né, o H, o potencial hidrogeniônico, né, o hidrogênio mais o alumínio, era a determinação que eu havia programado. Porém, vai estar disponível, eu vou tentar trabalhar com ela o que tiver disponível no dia. Então, dependendo das análises que ela estiver fazendo, eu vou programar com ela para a gente tentar abordar o máximo possível, nem que eu divida isso em 2 aulas. Tá bom? O que mais? Nós vamos falar também sobre a determinação, no caso aí no laboratório, também vai ser a determinação da matéria orgânica. Então, eu falei de matéria orgânica, eu vou falar da acidez e falar da determinação dessa matéria orgânica, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, vai depender da disponibilidade do laboratório. Já aí a gente entra na nossa primeira avaliação. Então, qual vai ser a nossa primeira avaliação? Primeiramente, a gente vai falar a respeito, então, da CTA, CTC, ponto de carga zero, calagem, gessagem, amostragem de solo, matéria orgânica e a determinação de algumas análises. Daí, a segunda etapa da nossa disciplina, a gente vai falar sobre os nutrientes. Então, as nossas aulas vão ser focadas, cada uma delas, ou às vezes mais de um dos nutrientes para cada aula. Então, o primeiro deles vai ser o nitrogênio no solo, segundo, o fósforo no solo, terceiro, o potássio no solo, magnésio e cálcio no solo, né? O enxofre e os micronutrientes e os elementos tóxicos. O que a gente vai tentar fazer são ensaios demonstrativos. O semestre passado, por conta de, né, na sua última, o nosso semestre, eu até trabalhei bastante a prática com vocês fizeram um relatório, né, a respeito de algumas apresentações, montaram aulas,
mas esse semestre a gente vai tentar fazer algo mais prático mesmo, e a organização vai desde já, desde a primeira aula. E por que é essa a ideia? A ideia é exatamente a gente conseguir avaliar certas capacidades do meu solo em relação aos nutrientes. Então, quando eu extraio esse solo e faço uma análise, aquilo que está naquele solo é o que tem de nutrientes disponível para a planta. Então, aquilo de disponível, ele está relacionado a quanto vai precisar para eu fazer uma recomendação, o que eu vou precisar para essa recomendação. Então, o que existe no solo, a gente vai tentar fazer um ensaio de forma demonstrativa e que fique bem didático para vocês. Aproveitando que nós estamos no plano de ensino, eu já vou falar com vocês a respeito da nossa avaliação, tá? Então vamos lá. Qual vai ser a nossa avaliação? A nossa avaliação mudou esse semestre. A gente vai ter, então, uma avaliação, né? Uma prova com peso 6, e aí a gente vai ter a avaliação, o que vai ter, tá relacionado? Vai tá relacionado à avaliação de participação de vocês. Então, as atividades, as realizações das atividades de aula, toda a aula a gente vai ter alguma avaliação que vai contar como participação, certo? Então, professora, mas essa aula eu não pude estar presente. Acontece assim como acontece na presencial. Mas lembrando que todas as avaliações de vocês serão durante todas as aulas, né? Então, é óbvio, se nós temos aí 4, 5 aulas antes da prova e vale até 2 pontos, a gente tenta separar, né? Ponto 4 em cada aula. Então, o aluno que não participou naquela aula especificamente, ele não vai ter esse ponto, mas lembrando que a nossa sugestão é que vocês tentem se programar. Eu sei muito das dificuldades de internet, eu sei bastante das dificuldades que existem em relação à acessibilidade, ainda mais aos alunos que estão aí na zona rural, mas a gente tenta combinar com vocês algo em que vocês participem, porque é fundamental a presença de vocês. Então, assim, em alguns momentos que imprescindível, ok, não participar, mas programem-se, né? Pelo menos participem de umas 2 aulas ou 3 aulas minhas, porque além do aprendizado ficar muito mais fácil com as aulas, né, no WhatsApp, eu sei que é complicado, mas eu sempre vou disponibilizar um vídeo, eu vou resolver um exercício, ou a gente vai fazer uma simulação juntos. Então, a participação é fundamental, né, para a fixação. As leituras que nós vamos disponibilizar são extremamente importantes, complementares. Então, é difícil, mas eu peço encarecidamente que vocês participem, né? Busquem a melhor forma de vocês participarem das nossas aulas, porque elas são de extrema importância e, principalmente, elas são muito importantes no quesito, principalmente esse semestre, no quesito profissional. Quando a gente fala hoje de um agrônomo ou de um engenheiro florestal, em todos os momentos ele vai ser cobrado em relação à parte de fertilidade, né? O solo em que eu estou implantando a minha cultura, seja qual for, ele apresenta características. Então, eu preciso conhecê-las para saber adotar um manejo e dar sustentabilidade ao meu cultivo. Tá? E os outros 2 pontos, a gente vai ter a apresentação nas aulas também, né? Participação, além dos trabalhinhos feitos, a participação e presença nessas aulas. Tá? Então, de certa forma, vocês serão cobrados também por essas questões. Tá joia? Então, com relação ao plano de ensino, era o que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar hoje, né? Estou agora à disposição no grupo de vocês do Whats. A questão que eu gostaria aqui de combinar com vocês que talvez eu envie um link para a gente fazer uma reunião agora, né? Agora, que na verdade agora é à tarde, mas eu estou falando isso que eu vou enviar um link para nós fazermos uma videoconferência. E só para a gente fazer um teste, se é viável, se dá para fazer algum tipo de trabalho assim, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês
E eu vou passar um vídeo agora, deixar disponível agora um vídeo para vocês assistirem a respeito dessa nossa primeira aula, tá bom? Obrigada.